Olá, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Mônica Carrion, sou casada com o Leandro e sou mãe da Clara e do Lucas. Eu sou formada em engenharia civil, mas não estou atuando no momento, e sou evangelizadora. Comecei a evangelizar no ano de 2020, tive experiência dentro da salinha de aula durante 2 sábados e veio a pandemia, né? Então foi um começo ali meio turbulento e logo a casa espírita fechou. Eu aproveitei esse primeiro momento para me preparar, né? Porque eu quis me tornar evangelizadora, mas eu precisava saber o que que eu tenho que fazer para virar evangelizadora, né? Então, eu comecei a fazer os estudos da casa, do Pentateuco, e também comecei a procurar no site da FEB cursos que eles ofereciam para evangelizadores. E eu sugiro que vocês procurem lá, que é muito interessante para quem ainda não fez. Só que, assim, mesmo a gente fazendo curso, se preparando, a gente sempre pensa que não está pronto, mas está. A gente tem que confiar. Para ser evangelizador, precisa ter muito amor, muita paciência e muita dedicação, né? Que às vezes a gente tem uma expectativa e, agora eu vou ser um trabalhador de Jesus, né? É, e vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso, tudo lindo. E às vezes a gente chega lá na realidade, né? Criança correndo, criança gritando, criança chorando, autista, e um monte de necessidades, falta de recursos, falta de material, sala pequena. Mas então, com muito amor e paciência, tudo vai se organizando. A gente não trabalha sozinha, tem aquela equipe espiritual, né, nos auxiliando, e o trabalho é deles, né? A gente só está ali na pontinha, ali, em contato com as crianças. Então, tenho muita paciência, dedicação, que tudo se ajeita. Aí eu preparei aqui alguns slidezinhos para poder falar como que eu me preparo para dar as aulinhas, como é que eu organizo a minha evangelização. Deixa eu tentar aqui passar. Então, vamos lá. A formação de um evangelizador. É, a gente tem que estudar o Pentateuco, né? Temos que saber a doutrina. A gente pode estudar através do ESG, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo das práticas mediúnicas, os cursos da FEB, como eu comentei. A FEB também está oferecendo a evangelização sob uma perspectiva inclusiva, né, porque estão chegando muitas crianças especiais, principalmente autistas, para a gente, com síndrome de Down, contação de histórias, tanto eu fiz o curso, mas não necessariamente, né, precisa, tendo paciência e devagarinho ali vai se soltando e vai conseguindo contar a história de uma forma mais lúdica. E a gente sempre faz aqui em Dayatuba, são a reciclagem anual, que é em torno de 8, acho que uns 8 encontros, 7, 8 encontros online que a USE de São Paulo oferece. A USE é a União das Sociedades Espíritas, né? Então, são evangelizadores, né, que se reúnem e preparam conteúdos do nosso interesse para o nosso preparo e a nossa reciclagem. A gente precisa organizar a evangelização. Como a gente faz? A gente tem que organizar os temas. E o que que a gente faz? Como a gente organiza o cronograma anual de temas que é necessário? A gente precisa falar de espiritismo, de cristianismo, de conduta espírita e movimento espírita. Falamos do espiritismo, né? Através dos pilares, né, da doutrina espírita, é, muitas moradas, reencarnação,
e aí a gente vai indo de acordo com a faixa etária, o cristianismo, porque evangelização sem Jesus não é evangelização, então a gente traz a vida de Jesus para eles. Conduta espírita, o que seria conduta espírita? É colocar em prática a, aquela, o ensino do Evangelho do Cristo, né? A vivência evangélica. E movimento espírita, a gente fala de movimento espírita para já na pré-mocidade e mocidade, com os maiorzinhos. Porque eles têm que saber como funciona uma casa espírita para que futuramente eles se tornem trabalhadores, né? Passistas, palestrantes, evangelizadores. A gente tem que dividir nas faixas etárias as crianças para que a gente consiga ter um alcance melhor daquilo que a gente está passando. É claro que o início de um trabalho numa casa espírita, o início de uma evangelização, é complicado conseguir, né? Fazer a faixa etária bonitinho, porque às vezes falta espaço físico, às vezes falta mão de obra, tem pouco evangelizador, está começando. Mas aí a gente vai, aos pouquinhos, vai tentando agrupar em faixas etárias, né? Que seja uns bem pequenininhos, é, uns ali de 6 a 9 e aí uns de 10 a 13 vai tentando acomodar melhor para que os recursos que a gente leve na sala de aula seja interessante para eles, né? É por isso que a gente faz essa divisão. Busca de ideias e trocas. No site da FEB também tem a área do evangelizador lá, e lá eles têm um banco de aulas que a gente pode pegar e tentar pegar ideias de lá. Tem muitos sites de evangelização, um deles que eu cito é Passatempo Espírita, mas tem outros diversos. Durante a pandemia, os evangelizadores criaram sites, blogs, grupos, então gravaram muitos vídeos, né? Então tem bastante recurso na internet hoje em dia. Também nos grupos de WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp que tanto daqui do Brasil quanto Estados Unidos, a gente costuma trocar material, trocar ideias, e também se reunir para fazer alguns estudos, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Eu costumo preparar as minhas aulas, eu sempre faço um planinho de aula, né? E nesse planinho de aula eu divido o tempo que eu tenho. Dependendo da casa espírita, eu trabalho em 3 casas diferentes. Em uma casa eu tenho 45 minutos, que é o tempo de uma palestra espírita. Na outra eu tenho 1 hora e na outra eu tenho 1 hora e meia. Então, dependendo da casa espírita, eu vou dividir a minha aula para que consiga dividir em etapas ou momentos que sejam que as crianças tenham uma boa entendimento e não fiquem entediado, né? De ficar sempre fazendo, ou faço só desenhando, ou passo só conversando, né? E até porque, dependendo, se forem muito pequenininhos, eles não conseguem ficar focados com a atenção por mais de 10 minutos, por exemplo, numa coisa. Então, a gente divide lá uma prece inicial, aí a gente conversa sobre o tema do dia, aí a gente passa por uma historinha, ou uma música, ou um vídeo, aí a gente faz a atividade, que é a parte que eles mais gostam de botar a mão na massa. E aí a gente termina com uma prece. Principalmente quem está começando na evangelização, é interessante se guiar com um planinho de aula, ter aquilo ali em mãos para se sentir mais seguro. Recursos que a gente pode utilizar dentro dessa abordagem com eles. Palitoches, bonecos, caixas de histórias, figuras, objetos, leitura de imagens, os livros espíritas infantis, cenários que a gente cria, mural que a gente trabalha com eles. Então, assim, ó, tem infinitas possibilidades, né, na parte de recursos. Que mais? As atividades. Que atividades eu posso usar para atrair a atenção deles, que seja uma aula divertida e sempre tenha coisas diferentes? A gente, na internet, a gente acha gravuras sobre tudo quanto é assunto, mas que a gente vai usar na sala de aula, né?
Então, a gente pode levar para eles colorirem com lápis, normalmente, lápis de cera, que tem já na salinha de evangelização. Aí, para variar, a gente pode levar uma aquarela. Aí, na outra vez, a gente leva tinta. A gente pode levar papéis coloridos para recortar, para eles recortar, colar, massa de modelar, o rolinho interno do papel higiênico que a gente monta, vira outras coisas, eles gostam muito. Construir maquete, eles adoram construir maquete. A gente fez uma maquete do nosso lar, da Colônia Espírita, que foi um sucesso, eles amaram. Ficamos 4 aulas trabalhando em cima disso. Canções. Naquelas etapas que eu falei na aula, da aulinha de evangelização, é interessante que a gente sempre procure colocar música, porque a música, ela prende a atenção da criança, a música ultrapassa a razão e vai direto ao coração, então envolve eles, né? A gente tem músicas que são orações, preces, a gente tem música de acolhimento, música de cada tema. Reino Mineral tem a música da pedra, da chuva, de Deus, tem música de reencarnação, música quando tem medo. Então, assim, e eu recomendo muito de todas as faixas etárias, porque assim como a gente tem música para as criancinhas, temos músicas também para os jovens. E jovem gosta demais, demais de música, né? Então, é muito interessante. Então, agora eu vou parar de compartilhar e eu quero mostrar para vocês que o meu tempo já está passando rápido. Quero mostrar para vocês um pouco dos recursos que eu utilizo, né? Em todas as aulas eu levo o bonequinho de Jesus, né? Em todas as casas espíritas eu levo junto comigo porque é mais fácil para ele caber na minha bolsa, né? Então eu não deixo na sala de evangelização porque eu carrego para todo lado. O bonequinho feito por uma costureira, né? Tem outro, esse aqui, que fica de pé, sozinho. Então, esse aqui eu usava muito nas aulas online, na época da pandemia. Temos também esse daqui, que é bem grandão, é um bonequinho de Jesus grande, que as crianças abraçam na hora do acolhimento, né? A gente canta aquelas musiquinhas de acolhimento, assim, o nome da criança, e aí a gente fala: Oi, criança, como vai você? Seja bem-vinda à evangelização. Com Jesus vamos aprender a educar nosso coração. E aí a gente vai cantando o nome de cada criança e cada criança vai passando Jesus para dar o seu abraço e receber o seu nome na canção. Eles ficam muito felizes, muito felizes. São dois tipos de musiquinhas de acolhimento que a gente tem. Depois posso passar as músicas para vocês. Eu tenho o boneco do Chico, né? O bonequinho do Chico Xavier. Tenho o bonequinho de Eurípides Barçanufo. O professor Eurípides nos auxilia tanto, trouxe tanto conhecimento para a gente nos livros lá que a gente estudou ano passado. A gente fez um seminário muito bom aqui na nossa região. Dos livros que o Eurípides trouxe, posso passar para vocês, é uma literatura muito importante, porque ele nos auxiliou a nos preparar para evangelizar as crianças que estão chegando agora para o mundo de regeneração, né? Temos o Kardec, aqui temos o Francisco, nosso querido Francisco de Assis. Ó, o Francisco também, ele fica de pé. Esse daqui é um recurso para a gente falar sobre reencarnação, por exemplo. Nós somos luz, o nosso espírito é uma luz. Quando a gente está no plano espiritual, nós temos o perispírito, né? É o nosso envoltório. E quando a gente encarna, a gente tem o corpinho físico. A gente encarna uma vez como menina, outra vez como menino, e é uma forma lúdica, né, de ensinar a reencarnação. Tem as musiquinhas da reencarnação. É a reencarnação. Mudamos nossa roupa de montão e a importância está aí. Trocamos nossa roupa para progredir. Temos aqui de novo Kardec, Chico e o Mestre Jesus.
Tem coisas muito legais, ó. Essa caixinha super simples que eu fiz, de caixa de papelão, para dar aula de Evangelho no Lar. Aqui dentro tinha uma luzinha, né? Uma lanterninha, que a gente acende quando a gente faz o Evangelho no Lar. E aí a gente ensina para eles que quando a gente faz o Evangelho no Lar, a nossa casa vira um ponto de luz, fica iluminada, fica um local de paz, de harmonia, onde o nosso anjo da guarda entra, nos auxilia, está sempre conosco. O dia do Evangelho é o dia que o Jesus vem nos visitar. O colar do pensamento contínuo, né, a aula do rei nominal, é coisa muito simples, é um barbante, um macarrão, e a cada pensamento que temos, a gente vai colocando um macarrão, para eles perceberem que a gente não para de pensar nunca, né? Nos difere dos animais. Palitoche, imprimo uma figura, colo no papelãozinho, e aí um palitinho de churrasco, já temos um recurso para contar a história. Eu criei aqui um cenário para contar a parábola da ovelha perdida. E aí eu vou espalhando as, as ovelhinhas pelo cenário, enquanto eu vou contando. Temos musiquinha também, da parábola da ovelha perdida. Eles amam esse cenário, muito fácil de fazer. Para a história do Evangelho no Lar, a historinha da Casa Amarela. Quem conhece essa historinha, a gente conta sempre a historinha da Casa Amarela. Uma caixa de papelão forrada já vira uma caixa que nos auxilia a conversar sobre qualquer assunto, aqui no caso, sobre a caridade, caridade material, caridade moral ou espiritual. E aqui, ó, o planeta Terra, ó, muitas moradas, isso aqui a gente fez na sala de aula, é uma bolinha de isopor, é um balão, né, colorido e uns pedacinhos de feltro que cada um colou o seu e levou o seu planeta Terra para casa. Seu mundo que tá se transformando num mundo de regeneração. Estamos deixando de ser provas, expiações. Na primeira aula do ano, né, fiz esse esse quadrinho aqui, foi muito divertido, eles amaram, e todo mundo tirou foto, depois eu imprimi em um papel que tinha imã, e eles levaram para casa e colaram na geladeira. Então, ó, todo mundo que chegava era bem-vindo à evangelização. E aí a gente vai criando com os planos de aula, vai criando um banco de dados ali. Eu sempre me preparo com um planinho, eu imprimo, levo lá, dependente da turma. E aí, quando acaba o semestre, o ano, eu pego todas as minhas aulas que eu dei naquele ano, eu imprimo e tá aqui. Isso daqui pode ficar no centro espírita de auxílio para os novos evangelizadores, para todos terem acesso. São essas pastas que eu vou usando durante o ano, né? E quando eu acabo, eu transformo nela uma apostila e todo mundo pode acessar, divido com os colegas, né? Aqui vai ter historinhas que eu contei durante o ano, as canções todas que eu usei, as canções de acolhimento, tudo aqui para quem está chegando agora, sobre saber por onde começa, o que faz e como faz. E é isso, gente. Espero que vocês estejam aí se preparando, se reciclando para esse trabalho muito lindo. Nosso evangelizador é o semeador, né? Semeador das sementes do Mestre Jesus. As crianças são o jardim, né? Então vamos plantar semente e fazer florir. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, de uma maneira singela. Assim, desculpa, ocupei muito tempo de vocês e eu me coloco à disposição para dividir com vocês esses recursos, esse material, o estudo, o que tiver ao meu alcance, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com o Mestre Jesus e que Jesus abençoe demais a casa espírita de vocês e todas as crianças que fazem parte da evangelização.
tá bom? Um beijo.